Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo que eu considero assim muito importante para você que está operando aí no futebol virtual, para você que quer ter algum resultado e consequentemente transformar isso em uma renda extra, né, em algo que possa pagar aí alguns boletos. Mas para você conseguir pagar os seus boletos, você precisa pegar greens. E para você pegar greens, você não pode cair em sequências de mercado, né? Então, se você já opera aqui dentro desse futebol virtual, você provavelmente já deve ter visto ou caído em alguma sequência. E isso é uma das coisas mais chatas que a gente pode ter, porque é o momento em que você acredita que vai pagar aquilo que você está imaginando e de repente não paga, né? E aí você acaba tendo um prejuízo, porque você acabou de tomar um head e nem percebeu. E eu vou pegar aqui uma das ligas para a gente poder conversar, tá? Para a gente poder trocar uma ideia. E o que é que acontece? Essas ligas, geralmente, quando elas entram em sequência, eu vou até colocar aqui 24 horas, tá? Porque eu quero te mostrar aqui 3 erros que geralmente as pessoas que fazem entradas no futebol virtual, elas tendem a cometer quando elas caem em sequência. A primeira coisa que geralmente eu vejo as pessoas fazerem é o seguinte: elas olham a linha, aí elas observam o seguinte: essa linha aqui ela só pagou, nesse momento aqui, ela só pagou 15%. Né? Vamos supor que a gente esteja aqui no meio da linha, a gente está aqui na partida 30, ou geralmente, que é o que acontece, né? As pessoas elas veem aqui, ó, ela veio, ela pagou 3 over apenas. A média do mercado, ela não é 15%, então ela vai pagar mais. E aí o que acontece? Ela vai procurar um padrão aqui, né? E um padrão matador infalível, e dentro desse padrão matador infalível, ela toma um head. E aí que tá o X da questão. Porque quando você acredita que os padrões eles vão salvar a sua vida, são nesses momentos aqui que a coisa não acontece do jeito que é para ser. Beleza? Então olha só, nesse caso em específico aqui, ela veio em sequência e aí ela veio aqui, pagou um 3-1, depois ela veio com 2-1, pagou 2-1 de novo, mas ela não pagou mais. E aí o que acontece? Aqui, gente, muitas pessoas iriam dizer o seguinte: olha, ela tem que pagar. Ela tem que pagar porque a média dela não é essa. Ela tem que pagar a média. E aí, esse mito que inventaram aí, que ensinam por aí dizendo que é uma verdade e isso é o que acontece, ela tem que pagar sempre a média, gente, médias dentro desse mercado aqui, elas servem apenas como parâmetro de números, tá? Mas isso não quer dizer que a linha que você está nesse momento, ela tem que pagar aquilo ali não, ou algo parecido, tá? Então, nesse momento aqui, ela pagou 15%. E por causa disso, muita gente, eu tenho certeza que tomou head. Muita gente levou head aqui nessa linha porque não soube identificar uma oportunidade. E nesse momento, você está dentro do mercado olhando apenas para as médias que estão aqui, ó, 15%, 40%, isso aqui é um erro fatal, beleza? Por quê? Esses erros, eles tendem a trazer para vocês um possível erro de análise, tá? Simplesmente pelo fato de vocês olharem para a linha e achar que aquela linha ali, ela vai acontecer do jeito que é para ser, ela vai pagar tudo ainda no final, e aí você acredita com todas as suas forças, né, que ela vai pagar. Só que aí no final acontece de ela não pagar, tá? Então assim, nesse caso aqui, ó, aconteceu uma coisa que muita gente acha que sempre tem que acontecer. Ela pagou um over e aí ela veio, pagou aqui um outro over e pagou tudo aqui no final. Só que aí muita gente pensa que ela vai fazer essa mesma coisa sempre. E não é assim que acontece. Geralmente, o comportamento dessa linha, ela tende a mudar conforme ela reage a partir do que aconteceu anteriormente. Então, se você não tem essa percepção de entender o que aconteceu anteriormente, você não consegue entender. Beleza? Essa é a primeira coisa. Então, o que é que eu vejo? Se você está olhando uma média, você acaba tomando aquele velho head simplesmente pelo fato de que você se concentrou na média de mercado. A segunda coisa é não ficar atento ao comportamento da linha atual, tá? E, no caso, como está sendo pago o over, ou ambas, se você estiver jogando em ambas. Porque o que é que acontece? Cada um desses resultados aqui, eles vão influenciar um pouco em cada uma dessas situações que podem acontecer. Então, se você está aqui olhando apenas para o que pagou de over,
tá? Vamos até olhar outras ligas aqui para ver se a gente tem uma situação bem clara. Se você está aqui observando o que as linhas estão pagando e como elas estão pagando, né? Tipo a Euro aqui, ó, ela veio e aí ela pagou e de repente ela abriu uma sequência, tá? E aí ela veio com o placar de over. Beleza, ela pagou aqui um over. E aí você começa a pensar, nossa, ela começou a pagar, né? Ela pagou. Aí, nesse caso, entram situações em que você começa a observar que os padrões, ó, se você viu o vídeo anterior, você vê, ó, padrões como esse, ó, ambas e 1-0 aqui na frente, vai pagar em cima, vai pagar? Pagou nada. Quarto tiro ela teria pago, né? Mas, tipo, e se não paga? Ela poderia ter aberto aqui essa sequência até o final se quisesse. Nesse caso aqui, ela pagou 20%, né? Ah, mas ela vai pagar tudo na próxima linha. Olha só, ela não pagou tudo. Ela pagou 30, aqui pagou o quê? 37%, que seria 7 over, né? 6, 7 over. Então, assim, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Não dá para você se basear por essa linha aqui, imaginando que na próxima linha ela vai pagar. Ou não dá para você ficar operando, olhando só para essa linha e dizer que essa linha, só porque vieram 3 over, vai ter que pagar tudo aqui no final. Não, não é assim que funciona. Se você não entende o que aconteceu antes, se você não está observando ou conseguindo entender o que acontece na linha atual, infelizmente o negócio começa a ficar mais complexo. Por quê? Porque se eu falar para você que dentro dessas sequências, para você poder evitar uma sequência, você precisa entender essas duas coisas. E além disso, você ainda precisa entender sobre hierarquia de placares. Ou seja, você precisa entender o que é que nesse caso um placar como um 3-1, por exemplo, como um 5+, por exemplo, como um 2-2, o que é que eles geralmente representam nessas linhas? O que é que ele tende a fazer acontecer para frente? Então, se você não entende essas três coisas, olha como fica complexo de você imaginar um padrão. Você vem aqui com o seu padrãozinho, tá? Ah, eu vim aqui com o meu padrãozinho que é fantástico. Aí você veio aqui com um padrão. Você observou esse padrão e viu que tem tendência para bater. Olha, aqui essa entrada tá perfeita, né? Aí eu vou fazer uma entrada. Pá, aí eu faço a entrada. E nesse momento eu acabo tomando um head. Por quê? Porque o padrão, dentro de uma sequência, ele não respeita nada, tá? Imagina você entrar em uma linha com tendência under para entrar em sequência e você aplicar um padrão que o fulaninho te ensinou aí. E aí o que é que vai acontecer? Você acha que isso vai, nesse momento, vai te dar um green positivo? Não vai. Porque se você não entender a complexidade que é o futebol virtual e achar que é fácil, enquanto você continua achando que é fácil, você vai ter dificuldades para conseguir aí o seu resultado. Tá? E eu estou falando isso olhando para um site de análise básico, que é o BBTips. Tá? Tem outros aqui, né, como o Oráculo, eu olho muito por ele, é bem legal. Mas se você analisar isso, com toda certeza você vai começar a ter muito mais clareza. Se você entender o que a linha vem fazendo e a partir desse entendimento, entender o que aconteceu antes, vai ficar muito mais fácil de você conseguir olhar, entender que aquela oportunidade não é uma boa oportunidade, ou que talvez essa oportunidade seja a melhor oportunidade para você nesse exato momento, entende? Então, nesse momento, o que é que eu quero te falar? Nesse instante, tá? Eu tenho aqui uma notícia para poder te passar, tá? Isso vai ser importante. Se você quer entender já um pouco mais sobre isso, na sexta-feira, dia 5 de maio, tá? Eu vou fazer um workshop completo sobre como você vai evitar entrar em sequências. Isso aqui que eu tô te falando são coisas que eu vou aprofundar muito, tá? Dentro do workshop, vai ser ao vivo, vai ser uma aula bem completa sobre esse assunto e lá a gente vai trabalhar bastante sobre esse tema, beleza? Então assim, o que é que acontece? O link vai estar aqui na descrição, você vai poder acessar esse link, você já vai poder garantir a sua vaga e no dia 5, a gente vai estar ao vivo, beleza? A gente vai estar ao vivo e provavelmente vai ter operação também, né? Vai depender de como tiver o mercado, se não tiver em sequência. Mas o que é que acontece? Nesse momento, eu quero que você entenda o seguinte, se você compreender sobre o que a linha está fazendo, o que foi feito anteriormente, vai ficar mais fácil de você não cair em uma sequência. Porque se você, nesse instante, está só aplicando padrão, nesse caso aqui,
o que vai acontecer em muitos casos é de você tomar head e perder o seu dinheiro, assim como eu falo com muita gente todos os dias. Gente que fala, mas essa aqui é a minha última esperança, essa aqui é a minha última tentativa, Flávio, porque eu já entrei, já fiz e só tomo head, e só tomo prejuízo, e isso, e aquilo outro. Então, você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse mercado, mas principalmente nesse mercado de sequências, que eu sei que é um dos mercados que você mais tem dificuldade e mais toma prejuízo, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido com esse conteúdo e eu te espero lá dentro do nosso workshop. Tá com dúvida? Tem o número do WhatsApp da gente aí, fala comigo e a gente vai trocar uma ideia, beleza? Valeu!